De volta com o direto do plenário, de volta, portanto, para a continuidade do julgamento do RE 494-601. Não é sintético. E nem por isso estou impedido de julgar este recurso extraordinário. Ao contrário, o farei com conhecimento de causa, né? E ponderáveis as sustentações feitas da tribuna, ponderáveis o que veiculado pelo vice-procurador-geral da República, que nos assiste, o doutor Luciano Maris Maia. Os pressupostos de recorribilidade gerais estão atendidos. E a questão de fundo mostra-se das mais relevantes e delicadas. Não está em jogo o Código Estadual de Proteção aos Animais. Está em jogo tão somente lei que inseriu no artigo 2º que versa no Código vedações visando preservar os animais, inseriu essa lei um parágrafo único a esse mesmo artigo 2º. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul sustenta a ocorrência, no caso, a configuração, no caso, de inconstitucionalidade formal. E o faz sob dois aspectos. O primeiro concerne, segundo sustentado, a regulamentação de temática criminal, a revelar suposta usurpação de competência exclusiva da União e violação do artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal. O segundo aspecto diz respeito à legislação sobre direito ambiental, de competência concorrente, precisamos ter isso presente, competência concorrente da União e dos Estados. Tendo em vista que a União já instituiu regras gerais por meio da Lei 9.605 de 98, o recorrente assevera não poder o Estado legislar de modo oposto ao disciplinado no âmbito federal. Digo, presidente, que improcede o argumento de inconstitucionalidade formal em razão de alegadamente estar versada a matéria penal. A lei estadual que aditou o Código de Meio Ambiente, a 12.131, previu situações de exclusão de responsabilidade, considerado o abate de animais em cultos religiosos. E aí o preceito atacado tem a seguinte redação: não se enquadra nessa vedação, que é a vedação do artigo 2º da lei a que me referi, o livre exercício dos cultos e liturgias das religiões, e aqui há uma especificidade, de matriz africana. Poderia ficar configurada a criação de excludente de licitude se a essência da norma alterada fosse penal, mas não é. Eu me referi ao Código Estadual de Proteção aos Animais. Para haver legislação de caráter penal, faz-se necessária a definição de fatos puníveis e as sanções em caso de cometimento. O Código Estadual de Proteção aos Animais do Rio Grande do Sul estabelece regras de proteção à fauna, definindo conceitos e afastando a prática de determinadas condutas. Inexiste descrição de infrações e, mais relevante, de penas a serem impostas.
pela inobservância do que nela, a lei estadual, se contém. A natureza do diploma, por não encerrar um tipo, não é penal, mostrando-se impróprio falar em usurpação de competência da União. Tampouco é possível afirmar ofensa à competência da União para editar normas gerais de proteção do meio ambiente, sobretudo ante o silêncio da legislação federal relativamente ao sacrifício de animais com finalidade religiosa. Aí eu transcrevo, presidente, os artigos 29 e 37 da Lei Federal, que é a Lei 9.605 de 98. Continuo. Como se vê, os dispositivos versam apenas o abate de animais silvestres, sem abranger os domésticos, isso na legislação federal, que são utilizados nos rituais. A par desse aspecto, as regras foram fixadas em contexto alheio aos cultos religiosos, as regras federais, voltando-se à tutela da fauna silvestre, especialmente em atividades de caça. É impertinente arguir restrição ao exercício de direito fundamental, liberdade religiosa, sem que haja proibição legal expressa. Descabe partir da capacidade intuitiva para potencializar a operação de enquadramento do fato à regra e alargar o alcance do tipo previsto na legislação penal. A legislação penal, sim. A legislação federal, sim. É uma legislação penal, com o objetivo de vedar o sacrifício de animais em ritual religioso. O quadro impõe o reconhecimento de que a União não legislou sobre a imolação de animais. A omissão no exercício da atribuição de editar normas gerais sobre meio ambiente dá ao Estado liberdade para assentar regras versando a matéria, observado o parágrafo 3º do artigo 24 da Constituição Federal. Sob o ângulo material, então eu excluo o vício de forma. Sob o ângulo material, o tema envolve a interpretação de normas fundamentais contidas na Constituição Federal, alcançando a conformação de aspecto relevante da liberdade de expressão, o exercício da liberdade religiosa. Está em jogo definir a viabilidade constitucional de ato a autorizar o sacrifício de animais apenas em ritos religiosos de matriz africana. Daí eu ter cogitado da especificidade do preceito. Cumpre ao Supremo harmonizar valores constitucionais e atividades religiosas. A religião desempenha papel importante em vários aspectos da vida em comunidade, e tal centralidade foi consagrada no artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal, já mencionado, inclusive, pelo Dr. Luciano, vice-procurador-geral da República, que se pronunciou quanto à matéria, ratificando o parecer do Ministério Público Federal. Inciso 6º do principal rol das garantias constitucionais, que é o rol contido no artigo 5º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, remete à lei, a proteção aos locais de culto
e as suas liturgias. A laicidade do Estado não permite menosprezo ou a supressão de rituais religiosos, especialmente no tocante a religiões minoritárias ou revestidas de profundo sentido histórico e social, como ocorre com as de matriz africana. Mas surge inviável conferir-lhes a esse segmento religioso tratamento privilegiado ou preferencial, quando ausente diferenciação fática a justificá-lo. É inadequado limitar a possibilidade do sacrifício de animais às religiões de origem africana, conforme previsto na norma questionada. A norma questionada só afastou a vedação do sacrifício de animais, a vedação contida no artigo 2º da Lei de Proteção aos Animais, quanto às religiões de matriz africana. A proteção ao exercício da liberdade religiosa deve ser linear, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. No Estado laico, não se pode ter proteção excessiva a uma religião em detrimento de outra. À autoridade estatal é vedado, sob o ângulo constitucional, distinguir o conteúdo de manifestações religiosas, procedendo à apreciação valorativa das diferentes crenças. É dizer, a igualdade conforma, no Estado de Direito, o âmbito de proteção da liberdade religiosa. Sem o tratamento estatal equidistante das diversas crenças, a própria laicidade cai por terra. Inexistindo distinção substancial entre os cultos a justificar o tratamento desigual, ou seja, sendo a prática religiosa em jogo o sacrifício de animais, descabe limitar a permissão constitucional a religiões de matriz africana, como fez o legislador gaúcho. Admitir a prática da imolação em rituais religiosos de todas as crenças ante o princípio da isonomia não significa afastar a tutela dos animais estampada no artigo 225 da Lei Maior da Constituição Federal. Mesmo condutas inseridas no contexto religioso devem observar o grau de protagonismo conferido pela Constituição Federal ao meio ambiente. No Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento, e foi dito da tribuna, o pluralismo político, cumpre a Constituição estabelecer as balizas de convivência pacífica entre os diferentes grupos étnicos, sociais e religiosos. Esse ambiente institucional impõe, de um lado, a tolerância relativamente às crenças de cada qual e, de outro, a adequação de práticas ao referencial mínimo de dignidade veiculado na Lei Maior. O Supremo há de atuar com prudência, evitando que a tutela de um valor constitucional relevante aniquile o exercício de direito fundamental. No caso, mostra-se impróprio reconhecer a possibilidade de atividades religiosas implicarem sofrimento e maus tratos aos animais. É necessário harmonizar a proteção da fauna com o fato de um homem ser carnívoro, pelo menos a maioria.
Revela-se desproporcional impedir todo e qualquer sacrifício religioso de animais, aniquilando o exercício do direito à liberdade de crença de determinados grupos, quando diariamente a população consome carnes de várias espécies. Existem situações nas quais o abate surge constitucionalmente admissível, como no estado de necessidade para autodefesa ou para fins de alimentação. O sacrifício de animais é aceitável se, afastados os maus tratos no abate, a carne for direcionada ao consumo humano. Com isso, mantém-se o nível de proteção conferido aos animais pela Constituição Federal, sem a integral supressão do exercício da liberdade religiosa. Presidente, dou parcial provimento, e a última sustentação da tribuna foi nesse sentido, né? A douta e proficiente sustentação. Dou provimento ao recurso extraordinário, conferindo a Lei 11.915 de 2003, do Estado do Rio Grande do Sul, interpretação conforme a Constituição Federal, para assentar a constitucionalidade do sacrifício de animais em ritos religiosos de qualquer natureza. Isonomia. Vedada a prática de maus tratos no ritual e condicionado o abate ao consumo da carne. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência, o ministro relator, da parcial provimento para dar interpretação conforme, mantendo, portanto, a rigidez da norma. Ministro Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Roberto Barroso não estava presente quando eu adiantei que eu estou muito próximo de passar os meus votos como relator aos colegas. Os meus votos como relator antecipadamente aos colegas. Que é as alvíceras do ministro. Ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente, ministra Rosa, ministros, doutor Luciano. Eu quero, inicialmente, cumprimentar as sustentações feitas à tribuna, doutor Alexandre, promotor de Justiça Rio Grande do Sul, doutor Tiago, procurador do Estado, doutor Fernando, procurador-geral da Assembleia, doutor Francisco Carlos Giardina, da Proteção e Defesa Animal, doutora Tatiana Antunes Carpter, da Federação Afro-Bandista, o doutor Édio Silva Júnior, que, inclusive, presidente, foi quem me sucedeu na Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, quando eu fui eleito para o Conselho Nacional de Justiça. E também parabenizar a belíssima sustentação do doutor Luciano. Presidente, em virtude de vários argumentos que foram colocados na sustentação, e principalmente agora, pela conclusão do voto de Sua Excelência, o ministro relator, dando uma interpretação conforme, eu vou pedir vista dos autos. Pois não. Então, após o voto do ministro relator, que dava parcial provimento ao recurso nos termos do seu voto, pediu visto o ministro Alexandre de Moraes. Senhora presidente, se Vossa Excelência, o ministro Alexandre permitir, para o exame que o ministro Alexandre fará da matéria, que é uma matéria extremamente sensível e delicada, como o eminente relator já trouxe à colação, eu gostaria de me permitir agregar apenas um elemento com o meu voto, que é brevíssimo, porque há um aspecto distinto com toda a vênia do eminente ministro relator, e creio que aí o ministro Alexandre terá o panorama completo para eventualmente examinar essa matéria. Portanto, faço apenas a guisa de contribuição, se Sua Excelência achar não houver objeção. Pois não. Então, Vossa Excelência tem a palavra para voto e, na sequência, eu manterei a vista do ministro Alexandre. Eu vou juntar a declaração de votos, senhora presidente, e inicio saudando o eminente ministro relator, ministro Marco Aurélio, quanto não apenas ao acutíssimo relatório que fez e
que obviamente, como não poderia deixar de ser, proporcionou as já merecidamente elogiadas sustentações orais. Eu estou acompanhando Sua Excelência no exame que fez, cumprimentando, aliás, cumprimentando duplamente, não apenas pelo voto, mas também pelo anúncio que acaba de fazer em relação aos futuros votos, portanto, o que revela a dimensão do aprendizado que todos nós temos com Vossa Excelência aqui cotidianamente no exercício de sabedoria, colegialidade. No caso, se dá o inverso, exatamente o inverso. E, portanto, senhora Presidente, o único aspecto que trago à ponderação, e peço nesse sentido, venha o eminente ministro Marco Aurélio, é que do exame que fiz, eu concluí, senhora Presidente, isso o eminente ministro Alexandre, no seu pedido de vista, certamente irá verticalizar. Eu, com todo o respeito à análise feita, cheguei à conclusão, senhora Presidente, do não provimento integral do recurso do Ministério Público, inclusive nesse aspecto atinente ao dispositivo cuja interpretação constitucional conforme o eminente ministro relator traz à colação, acolhendo o pedido subsidiário que está que vem alternativamente no recurso ordinário e que também fez ecoar da tribuna esta possibilidade. Portanto, de algum modo, eu compreendo que o eminente ministro relator está tendo o que poderia se denominar a coragem da prudência. Portanto, equilibrando nos dois pratos da balança da justiça, tanto a compreensão da constitucionalidade da lei, quanto, à luz de um conjunto de argumentos, fazer uma interpretação conforme para, nesse dispositivo, reler a expressão final matriz africana. Nada obstante, tenho para mim que esse parágrafo único do artigo 2º da Lei Estadual Gaúcha é integralmente constitucional, por isso, com todas as vênias, a pretensão do Ministério Público, que era manifestada na petição inicial, que era manifestada nesse recurso extraordinário, é uma pretensão que não, no meu modo de ver, não encontra agasalho constitucional. Eu procuro explicitar isso nessa declaração de voto, e me permito apenas trazer à colação este ponto especificamente, afirmando no ponto que essa diretriz interpretativa decorre da obrigação imposta ao Estado brasileiro relativamente às manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional, nos termos do parágrafo 1º do artigo 215 da Constituição da República Federativa do Brasil. Por isso, é preciso dar ênfase à perspectiva cultural, não apenas porque, de fato, ela constitui os modos de ser e viver de suas comunidades, mas também porque a experiência da liberdade religiosa é, para essas comunidades, vivenciada a partir de práticas não institucionais. Quando esse Supremo Tribunal Federal examinou a constitucionalidade do ensino religioso confessional em escolas públicas na ADI 4439, fiz observar que o sentido de laicidade empregado no texto constitucional se destina a afastar não os motivos religiosos ou não que sejam levantados no debate público, mas a sua invocação no espaço público como justificativa para a imposição de obrigações. Não se trata, pois, de identificar quais argumentos de origem religiosa são ou não racionais, mas simplesmente reconhecer que a pretensão de validade de justificações públicas não é compatível com dogmas. Essa compreensão sobre o sentido da laicidade foi bem versada pelo professor Álvaro Ricardo de Souza Cruz, quando examinou, e eu trouxe isto à colação naquele caso, e aqui menciono apenas quantum satis, quando afirmou e examinou a possibilidade de repartições públicas ostentarem símbolos religiosos. Disse o eminente professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e abro aspas, o Estado não deve
pois a ele é vedado obrigar uma repartição pública a ostentar qualquer símbolo religioso ou de qualquer crença ou descrença que seja. Tampouco não deve proibi-los, seja no ambiente público ou no ambiente privado. Só assim ele valoriza, o Estado valoriza devidamente todo e qualquer tipo de projeto de vida. Só assim ele considera o diferente em sua devida conta. Só assim ele se apresenta como um Estado que não é católico, protestante, budista, islâmico, ateu, agnóstico ou o que quer que seja, para se tornar um Estado de todos e para todos. Pensar dessa forma, a laicidade assume então a condição de uma proteção constitucional ampliada, afirmou o professor Álvaro Ricardo de Souza Cruz em obra em conjunto com Bernardo Augusto Ferreira Duarte e Alessandra Sampaio Teixeira. E conclui esse ponto, senhora presidente, dizendo, portanto, que essa dimensão comunitária da liberdade religiosa adquire, assim, nítida feição cultural e, nessa extensão, merece a proteção constitucional, porquanto ligada aos modos de ser e viver de uma comunidade. Como indicou a Defensoria Pública da União em seu memorial, a utilização de animais é parte intrínseca à própria essência do culto de religiões de matriz africana, por meio de processo de sacralização. A proteção, acrescentamos nós, na linha do que sustentou aqui o eminente vice-procurador da República, a proteção deve ser ainda mais forte, como exige o texto constitucional, e aqui a pequena distinção com o voto do eminente ministro Marco Aurélio. Como exige o texto constitucional, entendo que a proteção deve ser ainda mais forte para o caso da cultura afro-brasileira, não porque seja um primus inter pares, mas porque sua estigmatização, fruto de um preconceito estrutural, como, aliás, essa Corte já reconheceu na ADC 41, da relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, essa estigmatização, fruto de preconceito estrutural, merece especial atenção do Estado. Ante, de um lado, essas questões que acabo de citar, e de outro, a dimensão plural que se deve reconhecer às manifestações culturais, é evidente que a proibição do sacrifício acabaria por negar a própria essência da pluralidade, impondo determinada visão de mundo a uma cultura que está a merecer especial proteção constitucional. Por todas essas razões, acompanho o eminente ministro Marco Aurélio, mas entendo que é o caso de reconhecimento da constitucionalidade integral do dispositivo e do desprovimento, portanto, total do recurso, porque a referência às religiões de matriz africana, em relação à qual poderia ser suscitada de forma direta ou indireta alguma inconstitucionalidade, leva, em meu modo de ver, a seguinte reflexão, e com ela concluo. Se é certo que a interpretação constitucional aqui fixada estende-se às demais religiões que também adotem práticas sacrificiais, não ofende a igualdade, ao contrário, vai a seu encontro a designação de especial proteção a religiões de culturas que historicamente foram estigmatizadas. Por isso, a igualdade na diferença. Por isso, o desprovimento integral do recurso e, por isso mesmo, a ausência de qualquer vício formal ou material na norma impugnada é a única distinção que faço no voto, senhor presidente, trazendo à colação mais esse elemento para o exame do eminente ministro Alexandre Moraes, que fez o pedido de vista. Eu agradeço a atenção e a paciência dos eminentes pares. É como voto. Pois não. Então, após o voto do ministro relator, que dava parcial provimento para dar interpretação conforme as normas na forma do voto exarado, e do voto do ministro Edson Fachin, que negava provimento ao recurso, pediu visto o ministro Alexandre de Moraes, aguardo os demais. Ministro Alexandre, Vossa Excelência, talvez tenha que se ausentar, fique à vontade. Vejo, então, agora... Sem qual?
Senhores ministros, em face das matérias que temos na sequência, que são todas ações diretas, e como houve uma intercorrência do ministro Alexandre, eu, então, agradeço a vossas excelências, senhor vice-procurador, senhores advogados, senhores servidores, senhora secretária, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente tarde.